Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Cássio Guinho, eu sou da Igreja Presbiteriana do Bairro do Divino e hoje nós iremos entrar no capítulo 23 e o título do capítulo é Para onde vão as almas? Vamos à introdução. Uma pergunta que sempre fascinou os cristãos ao longo dos séculos é: para onde vão as almas das pessoas que morreram? Ao longo da história, várias possibilidades têm sido levantadas pelos cristãos. Classicamente, o cristianismo tem defendido que, após a morte, enquanto o corpo vai para a sepultura, o espírito vai para o chamado estado intermediário. Este local diz respeito a onde estão, por um lado, os que foram salvos por Cristo, no caso, o céu, ou paraíso, e por outro, os que foram condenados por seus pecados, no caso Hades, ou o inferno. Outras interpretações têm sido igualmente sustentadas desde os tempos mais antigos. Alguns, como os Testemunhos de Jeová e Adventistas, defendem o chamado sono da alma, ou seja, que todas as almas, quer de ímpios, quer de crentes, ficam dormindo até o dia da ressurreição, quando finalmente acordarão juntamente com o corpo e enfrentarão o juízo final. Outros ainda, como os católicos, sustentam que as almas ficam no local de purgação de seus pecados, tendo a possibilidade, depois de tiverem feito satisfação por seus pecados, de entrar no céu. Muitos teólogos medievais sustentavam que a alma, depois da morte, ficava num estado de semiconsciência, nem feliz nem infeliz, esperando a ressurreição do corpo. E os espíritas dizem que é possível até mesmo se comunicar com as almas dos mortos que estão desencarnadas, esperando uma reencarnação. Todas essas crenças demonstram que a vida após a morte é uma expectativa cristã, mesmo que divergente. Porém, o que nos importa aqui é entender o ensino bíblico sobre o lugar para onde vão as almas dos mortos. O Sheol e o Hades. O Antigo Testamento fala relativamente pouco acerca do estado das almas depois da morte. Encontramos em alguns livros do Antigo Testamento a indicação de que as almas vão para um lugar chamado Sheol, depois da morte. O Sheol, mais comumente, significa sepultura. É esta palavra que Jacó disse ser o seu destino quando morresse. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cães com minha tristeza à sepultura. Sheol. Gênesis 42:38. No entendimento do Antigo Testamento, todos os homens acabam no Sheol. O salmista declara: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Sheol. Salmo 89:48, v. 88:3, Oséias 13:14, Números 16:33, Salmos 49:14, Salmos 9:17. Se o Sheol é o destino de todos os homens, então ele não deve, nesse sentido, ter significado positivo nem negativo. A interpretação mais plausível é que significa apenas sepultura, o lugar do esquecimento, a morte no sentido genérico. Assim, o Sheol é absolutamente igual para todos, como Eclesiastes deixa bem claro. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Todos os homens, bons ou maus, vão para o Sheol, pois ele significa apenas o estado da morte, não necessariamente de recompensa ou de punição. Por outro lado, o Antigo Testamento fala que a morte do justo é mais digna que a morte do ímpio. Balaão, quando chamado para amaldiçoar Israel, demonstrou seu desejo: que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Números 23:10. Se o profeta infiel Balaão desejava morrer a morte do justo, é porque ela deve ser diferente da morte do perverso e, de algum modo, melhor. Ver Salmos 16:11 e 73:24. Porém, o que se percebe lendo o Antigo Testamento é que não se tinha uma doutrina completa sobre o estado intermediário. Isso não representa problema algum, pois entendemos que a revelação é progressiva, ou seja, Deus não revelou tudo de si de uma única vez.
Mas o simples fato de haver esperança para o justo depois da morte é uma evidência concreta de que, de alguma maneira, os justos estariam melhor no Sheol do que os injustos. Se o Antigo Testamento usa a palavra Sheol para definir o lugar dos mortos, o Novo Testamento usa a palavra Hades. Na mitologia grega, Hades era um deus das profundezas, o mundo dos mortos composto de duas partes. A parte mais profunda era o local de punição, algumas vezes chamado de Tártaro, e o lugar de bênçãos era chamado de Campos Elíseos. Isso se assemelha em parte com a noção cristã de um lugar de punição e outro de recompensa. Entretanto, o Novo Testamento usa o termo Hades apenas no sentido negativo, como lugar de punição. Assim, o rico da palavra que Jesus contou foi para o Hades. Lucas 16:23. E Jesus disse que Cafarnaum seria precipitado ao Hades por ter recusado sua pregação. Mateus 11:23. Igualmente, Jesus disse aos fariseus que dificilmente escapariam da condenação do Hades. Mateus 23:33. Todos esses textos sugerem que para o Novo Testamento o Hades é lugar de punição, o inferno. O purgatório. A teologia católica afirma que os crentes do Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, estavam num lugar chamado Limbus Patrum, limbo dos pais. Eles estavam nesse lugar sem receber qualquer sofrimento, porém, sem a felicidade do paraíso. Quando Jesus ressuscitou, providenciou para que alguns fossem libertos do limbo e levados para o céu. Pensa-se que foi enquanto seu corpo estava na sepultura que o Senhor foi até o limbo e os libertou de lá. Geralmente a passagem de 1 Pedro 3:18-20 é usada como texto prova nesse sentido. Porém, essa obscura passagem não parece afirmar que Jesus tenha resgatado os crentes do Antigo Testamento do limbo. Antes, fala de uma proclamação de Cristo a espíritos aprisionados. A teologia católica fala também do limbus infantum, limbo das crianças, que seria o lugar para onde vão todas as crianças não batizadas, que morrem na infância, representando um lugar que, embora não seja de condenação, também não é de bênção. Evidentemente que a ideia da existência de um limbo não é bíblica, mas criada e sustentada pelos homens numa tentativa de minimizar as penas eternas. A mais conhecida doutrina católica sobre o estado intermediário é a do purgatório. A doutrina do purgatório, formulada pela Igreja Católica, sustenta a possibilidade de salvação depois da morte. Segundo a teologia católica, somente os verdadeiramente santos vão diretamente para o céu, onde estão os salvos para sempre. E somente os piores pecadores vão para o inferno, onde estão perdidos para sempre. Todos os demais homens vão para o purgatório, que é um local de punição, porém temporário. Depois que uma alma passa algum tempo sofrendo as penas, literalmente purgando seus pecados, pode ir para o céu. Na concepção católica, o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. A única diferença é a duração. Por isso, nas orações católicas se fala em levar as almas todas para o céu, ou seja, tirá-las do purgatório. Na Idade Média, a doutrina do purgatório foi muito útil para os cofres da Igreja Católica. Segundo o ensino oficial, o Papa tinha poder para libertar as almas do purgatório e vendia esta libertação por alguma quantia de dinheiro. Esta prática ficou conhecida como venda das indulgências. Até hoje, o costume de pagar para rezar missas é fundamentado no mesmo antigo sistema, e, portanto, o purgatório continua rendendo dividendos. O pagamento pode ser feito pela própria pessoa ou por parente. Aqui também encontramos a origem da missa do sétimo dia. Um questionamento óbvio a essa ideia é que, se o pagamento faz com que a alma saia do purgatório, isso é um favorecimento ao rico que pode pagar mais missas. Além disso, se o Papa realmente tem poder para tirar as almas do purgatório, por que bondosamente não faria isso por todas? A doutrina do purgatório não tem qualquer respaldo bíblico. É uma formulação humana que serviu e serve aos interesses da Igreja Romana, mas que não tem qualquer base da Escritura. A Escritura não ordena que as pessoas façam qualquer coisa pelos mortos, exceto sepultá-los. Deuteronômio 26:13-14 e Levítico 19:28.
A doutrina do purgatório é uma afronta à suficiência da obra de Cristo para a salvação, acrescentando a necessidade de uma reparação humana. A Bíblia claramente diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Quem já foi para o paraíso ou para o inferno não pode mais sair de lá. Lucas 16, 26. Os únicos textos da Escritura geralmente usados para defender a existência do purgatório são 1 Coríntios 3, 15, que fala de ser salvo através do fogo, e Judas 22, 23, que fala de arrebatar os duvidosos do fogo. Porém, nesses textos nada falam sobre purgatório, pois o fogo deve ser identificado como a própria atividade julgadora de Deus. Significa que os salvos são livrados, no sentido de isentados do fogo. O sono da alma. Como já vimos, outras seitas insistem que as almas depois da morte ficam no estado de sono, esperando o dia do juízo. Essa doutrina é defendida por causa de algumas expressões usadas no Novo Testamento, como, por exemplo, o fato de Jesus ter dito que Lázaro dormia, significando que estava morto. João 1, 11 e 14, vê Mateus 9, 24, Atos 7, 60, 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 14. Apela-se também para aqueles textos do Antigo Testamento que descrevem a morte como um estado de inatividade. Ver Salmos 6, 5, 115, 17, 146, 4 e Daniel 12, 2. Porém, esses textos descrevem o morto apenas do ponto de vista humano. Além do mais, o que está sendo enfatizado nesses textos é o destino do corpo das pessoas e não necessariamente da alma. Evidentemente que o corpo dorme até o dia da ressurreição, no sentido de que fica na sepultura aguardando aquele dia. Porém, a Bíblia não diz que a alma também dorme, pelo contrário. Há suficiente ensino na Escritura para que entendamos que as almas dos mortos ficam conscientes após deixarem os corpos. Jesus contou uma parábola na qual há explicações suficientes sobre o lugar das almas depois da morte. Lucas 16, 19 a 31. A grande maioria dos judeus daqueles dias, exceto os saduceus, acreditava que as almas dos justos e dos ímpios permaneciam no Hades, porém em lugares diferentes, aguardando o juízo final. Ao contar a parábola, Jesus concordou com a ideia de que as almas ficam mesmo em lugares distintos, porém contrariou a ideia deles de que os ricos tinham mais chance de serem salvos. Jesus disse que havia um homem rico que vivia para aproveitar suas riquezas e um homem pobre, chamado Lázaro, o qual nada tinha para se consolar. Os dois morreram, mas foram para lugares diferentes. Lázaro foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado e acabou no Hades, inferno. Segundo Jesus, eles permaneceram num estado consciente. Um estava no lugar de punição e o outro no lugar de recompensa, e não havia possibilidade de saírem de onde estavam. Esta parábola sozinha elimina tanto a questão do sono da alma quanto do purgatório. Depois da morte, as almas dos salvos vão para o paraíso, chamado por Jesus de seio ou fazenda de Abraão, enquanto que as almas dos perdidos vão para o inferno. Só existem esses dois lugares e quem foi para um deles não pode mais sair. O Espiritismo também leva a um golpe decisivo, pois os mortos não são autorizados a voltarem. E finalmente, Jesus deixa bem claro que a salvação somente é possível através da Bíblia. Lucas 16, 31. Portanto, Jesus ensinou que as almas estão conscientes e até a ressurreição não devem sair dos lugares onde estão. Há muitos outros textos que demonstram o estado consciente dos crentes após a morte. Jesus disse ao ladrão que se converteu na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. Embora os testemunhos de Jeová tenham até mesmo mudado a tradução desta frase, "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", a evidência textual não deixa margem para dúvidas. Jesus disse que, ainda naquele dia, a alma do ladrão convertido estaria no paraíso, que provavelmente é o mesmo lugar descrito na parábola como o destino de Lázaro. Todo o sentido da frase de Jesus depende do hoje, pois o ladrão pediu que Jesus lembrasse dele no futuro, e Jesus disse que não seria preciso esperar. Outro texto claro nesse sentido
é o da cena da transfiguração, quando Moisés e Elias foram vistos conversando com Jesus, Mateus 17, do 1 ao 8. Eles não estavam dormindo. Paulo também dizia que a sua expectativa após a morte era de estar imediatamente na presença do Senhor, Filipenses 1, do 21 ao 23. Ele disse que ao deixar o corpo tinha convicção de que passaria a habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, 6 ao 8. Há mais dois textos na Escritura que demonstram claramente que existem almas de salvo nos céus, as quais estão em um estado de consciência diante de Deus. O primeiro é Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ainda que essas almas sejam descritas como de mártires, ou seja, pessoas que morreram por Cristo, de qualquer modo aponta para uma consciência e uma promessa de recompensa para as almas de mortos. O segundo é Apocalipse 7, 14 e 15. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. João viu as almas de muitos crentes mortos no céu. Elas estão lá conscientes, descansando e esperando o último dia. Não faz sentido pensar que estivessem dormindo na sepultura. Meus irmãos, as primeiras aulas dos capítulos são sempre as maiores, mas foi uma boa aula que a gente fez a leitura. Essa leitura é feita como um áudio para ajudar nossos irmãos a estudarem a lição, para chegarem na EBD já sabendo o que vai ser estudado. E vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo será A Bíblia Aprova o Espiritismo. Fiquem com Deus e abraço. Deus abençoe vocês.